Glória a Deus. Irmãos, permaneçam em pé. Quero convidar o pastor que vai conduzir a mensagem nessa noite. Por favor, pastor. Abram seu coração. É um momento onde nós já falamos com o Senhor, nós já louvamos ao Senhor, logo mais vamos cantar mais um louvor, mas agora o Senhor vai falar no nosso coração através da sua palavra, que foi iluminada pelo pastor. Nós sabemos que Deus não nos inspira, porque a mensagem inspirada veio daqueles que escreveu a Bíblia, mas Ele nos ilumina aquilo que já está escrito, e é isso que Deus fez com o pastor, e por isso vai nos trazer essa mensagem. Então estenda a sua mão, vamos conduzir mais uma oração agora pelo pastor. Deus, nós te louvamos, obrigado, Senhor, por receber os nossos louvores, Pai. E agora nós vamos ouvir a Tua palavra através do pastor. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez usa a vida dele, Senhor, que não seja somente as palavras dele, mas que o Senhor possa conduzir, Pai. Senhor, que seja as Tuas forças, que seja a Tua condução, Senhor, da Tua palavra iluminada, Senhor, a Teu Filho. E, Senhor, abra os nossos corações para que possamos receber, aprender, para que aí sim possamos praticar. Prepare o terreno do nosso coração para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, toda quarta-feira nós nos reunimos às 19h30. E eu quero convocar os irmãos que ainda não têm vindo no nosso culto de oração para que venham, né, nas quartas. E nós vamos geralmente até umas 20h45, então terminamos um pouco mais cedo, né? Então nesse momento nós oramos, nós lemos a palavra, nós meditamos e às vezes contamos experiências também, não é? Então é importante que os irmãos estejam. Próximo domingo, ou para o próximo domingo, nós convidamos o irmão Rogério, ele estará nos trazendo a palavra. E no dia 14, que é o segundo domingo desse mês de novembro, Deus tem colocado no meu coração uma mensagem, que eu creio que seja muito importante, dentre outras, né? Essa ação tão irresistível do Espírito Santo, que eu vou trazer melhor, né? Nesse dia. O Espírito Santo, ele tem tido uma ação tão especial, tão forte, nas nossas vidas. É muito importante, irmãos, que nós reconheçamos isto. Dia 21, o irmão Eliseu estará trazendo a palavra. E no último domingo, o pastor Paulo. Então, vamos orar também por esse mês de novembro. Estamos planejando um grande encontro do departamento masculino. Os irmãos depois serão devidamente avisados, né? Se for possível, teremos um encontro antecipado, só nós os homens aqui da nossa igreja, ainda nesse mês de novembro, estamos acertando, mas já conversamos com o irmão Ademar, para 4 de dezembro, cai num sábado, né? Teremos então essa grande programação, com toda a igreja, é dirigida pela União Masculina, mas é para toda a igreja, tá? Orem por essa programação, que Deus assim nos abençoe também nesta data. Irmãos, eu quero deixar como lido, né, aqui os textos que o irmão Eliseu já apresentou à igreja. Esses textos, dentre outros, que eles servem de base para a nossa meditação, para aquilo que queremos trazer nesta noite, claro, de uma maneira muito sucinta, não é? Resumida, talvez um tanto objetiva, porque se fôssemos falar de todos os pontos históricos, de todas as considerações, precisaríamos até de um tempo maior. Então é um apanhado muito resumido, muito objetivo de todas as coisas. Os irmãos que vivemos esta pandemia, esse desequilíbrio, né? Essa fragilidade econômica, financeira, social e tal, mesmo nesse período, Deus, Ele está, como sempre esteve e sempre estará
no controle de todas as coisas. O povo de Deus precisa continuar confiando no Senhor. Irmãos, reforma protestante, ela tem um significado muito importante nas nossas vidas. Ao longo da história, quantas vezes tem se debatido, tem feito movimentos e pensamentos, talvez contra o teocentrismo, é Deus no centro de todas as coisas. Quantos movimentos, né, contra ou a favor do antropocentrismo, quando põe o homem no centro de todas as coisas. Quantas preocupações, e quantas preocupações quando pensamos nesse tempo da reforma, preocupação dos burgueses, que só pensavam, a burguesia só pensava em lucros, né? E quando a igreja, ela ensinava não ao lucro, aos juros exorbitantes, e a gente vai pensando todo o incômodo que é gerado, né? Toda preocupação que é gerada àqueles que veem talvez o seu lucro, o andamento dos seus negócios, de certo modo prejudicados, de certo modo atingidos. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, não é nesta parte que vamos trazer esta palavra, mas é no sentido daquilo que sustentamos, como foi bem falado, como fé, na nossa vida religiosa, naquilo que tem sido trabalhado, tem sido feito lutas e movimentos. Como eu disse, o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Lutero, esse monge alemão, ele se viu preocupado e não aceitando o que vinha acontecendo, né, com o clero, com a igreja. E eu tenho certeza que Deus, Ele começa a trabalhar naquele coração para iniciar um movimento que ficaria marcado na história e que não seria seguido só por ele, ou defendido só por ele, porque outros também se simpatizaram, né, com esse seu empenho, com essa sua afronta, nesse bom sentido, contra tudo aquilo que, na verdade, nas Escrituras não é sustentado. E como foi bem destacado, as Escrituras, elas são a nossa única regra de fé, de prática, de vida. Irmãos, hoje, quando defendemos algo na nossa vida cristã, na nossa vida religiosa, a nossa base está nas Escrituras, não está em pensamentos humanos, em pensamentos particulares, individuais, mas tudo quanto defendemos tem base nas Escrituras. E aí nós percebemos esse incômodo, essa preocupação por parte de Lutero, quando ele fixa aquelas 95 teses na porta, né, da igreja lá em Wittenberg. E nos destaca a história que ele, sendo professor, os seus alunos procuravam tirar cópias e trazer isso ao restante da população, não somente fixado ali naquela porta daquela igreja, mas também divulgando, né? Eles procurando divulgar. Isso, claro, começou a incomodar, né, aqueles que sustentavam essas práticas, que mais à frente estarei citando, né? Incomodar a essas pessoas, porque se tornou, então, alguém falando contra, era um perigo para eles, que de certo modo tinham um interesse para que esses ensinos pudessem prosseguir. E aí nós vemos os 5 pontos básicos, os quais eu estarei apenas citando, porque o irmão Eliseu já destacou, já comentou esses 5 pontos, né? Mas mais para o final eu quero fazer uma aplicação, que eu tenho separado mais alguns 8 pontos defendidos,
pelo pensamento e princípios, né, sustentados por Lutero. Então tem a sola fide, somente fé, sola scriptura, somente escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente graça, soli Deo glória, glória somente a Deus. Irmãos, eu só quero reforçar aqui, os outros já foram muito bem reforçados, mas novamente trazer aos irmãos esse quinto ponto que é destacado. Glória somente a Deus. Só Ele merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor. E às vezes alguns pensamentos e alguns princípios que são sustentados têm vista a própria pessoa. Mas, irmãos, tudo quanto nós fazemos, tudo quanto nós planejamos fazer, deve ter um único propósito de louvor, de engrandecimento e de exaltação ao nosso Deus. Então, irmãos, houveram outras manifestações antes de Lutero, que questionavam o Papa, a Igreja e também o comportamento do clero. E isso aconteceu na Baixa Idade Média, né? O objetivo de Lutero não foi dividir a igreja, mas era de moralizar a igreja. Esse é o grande objetivo, na conscientização de alguns pontos, né? A igreja, na verdade, ela estava se perdendo na crise moral. E ele queria, desse modo, restaurar, né? Ou colocar a igreja numa visão, numa aparência, numa apresentação, numa situação, numa condição moral, desejável, equilibrada, e que assim fosse aprovada, mesmo em meio a alguns questionamentos que pudessem acontecer, né? Então esse era o grande propósito de Lutero. Haviam causas internas e externas, na verdade. Causas internas era a venda de indulgências. Então a pessoa poderia alcançar o perdão para os seus pecados, a justificação, a salvação, através de compra de indulgência. E nós sabemos que o que perdoa os nossos pecados, o que garante a salvação, o que nos justifica, é tão somente a obra de Jesus Cristo. É ter fé em Jesus Cristo. Não é comprando, não é por dinheiro, né? E não é por obras. Eu vou falar esse versículo, mas no andamento possivelmente estarei repetindo, né? Reforçando, como nos traz lá em Efésios. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Mas havia essa prática da venda de indulgências. O Papa Leão X, ele estimulava a venda dessas indulgências para angariar fundos para a construção da Basílica de São Pedro. Então ele, na verdade, ele era o grande interessado, né, entre outros que lhe acompanhavam, em angariar, em conseguir condição financeira para a construção da Basílica de São Pedro. A outra prática que estava acontecendo era a simonia, era a negociação de coisas sagradas, como vender cargos eclesiásticos. Imagina só, irmãos, alguém para um cargo eclesiástico, um cargo na igreja, precisa ser vocacionado, chamado, separado pelo nosso Deus. É uma vocação feita pelo nosso Deus, reconhecida pela igreja. Mas vocação, pessoas simplesmente, né? Irmãos, na vida eclesiástica alguém comprar ali o seu diploma de bacharel em teologia, por exemplo, né? De doutor em teologia.
Ainda bem que a igreja cuidadosa, né? Pelo menos as igrejas mais tradicionais são muito cuidadosas, e elas querem ver a experiência do candidato, o trabalho do candidato, o dia a dia do candidato. E é feito um concílio examinatório. Inclusive, dia 6, sábado próximo, estarei participando de um concílio examinatório do Ministério da Palavra de Deus. E esse candidato já apresentou uma monografia, e esse candidato será, então, examinado por um grupo de pastores. Então, há igrejas que têm esse cuidado, né? Ele já vem trabalhando, às vezes, candidatos vêm trabalhando à frente de uma congregação, à frente de uma igreja como alguém que está auxiliando o pastor. Às vezes já pega um ministério específico e o pastor, então, vendo aí a prova do seu chamado, o leva a esse momento, né, de preparar ali a sua monografia e também o momento de ser examinado em um concílio. Mas havia, irmãos, essa venda de cargos eclesiásticos, supostas relíquias sagradas, membros eclesiásticos no Sacro Império Germânico no século XVI negociavam, veja só, irmãos, o que eles negociavam: leite de Maria, lágrimas de Maria, suor de Jesus, sangue de Jesus, espinhos da coroa de Cristo, pedaços da cruz de Cristo. E há aqueles que comentam, né? Até hoje parece que estão ainda vendendo alguns pedaços, né? Talvez dessa parte toda o que era mais fácil ainda prosseguir. Porque suor já eu creio que fica mais difícil, sangue também, mas pedaços da cruz. Então, vendendo, e há pessoas que acreditam e compram, né? E é interessante que em todo o comércio, ele só vai para frente quando não tem apenas aquele que vende, mas aquele que compra. E as autoridades sempre nos orientam, né? Todos aqueles que compram produtos bem mais baixos, muitas vezes estão alimentando o contrabando. Então tem aquele que vende, porque tem aquele que compra, né? E na vida espiritual ocorreu da mesma forma, enquanto haviam aqueles que estavam comprando. Também o outro ponto é o nicolaísmo. Membros eclesiásticos terem diferentes mulheres e filhos, né? E Lutero então criticava, além disto, aquela distância que havia entre o ensino e a prática. Irmãos, já pararam para pensar? Alguém que ensina algo e pratica diferente? Então Lutero também condenava isto. Aquele distanciamento entre o ensino e a prática. Então, todos aqueles que ensinam devem ser os primeiros a colocar em prática. No caso, a teoria sem a prática, ela fica sem o devido fundamento. Nós ensinamos muito mais pela nossa prática do que naturalmente pela nossa fala. As pessoas, elas estão nos observando. E aqueles que tomavam a posição de ensinadores, daqueles que transmitiam ensinos, conselhos e princípios, precisavam ser os primeiros a praticar, dar o exemplo. Mas isso estava, infelizmente, faltando. O Papa Leão X enviou uma bula a Lutero, dizendo a ele que ele deveria se retratar, mudar aquele pensamento, né? Aquela sua postura. Mas Lutero, ele não recuou, ele não aceitou. E diz a história que ele até queimou em praça pública aquela bula que lhe foi preparada, né? Ele não aceitou e por isso ele foi excomungado, né? Mas em 1521, o imperador do Sacro Império Romano e aliado do Papa V, ele convocou uma assembleia para julgar Lutero. Era a conhecida dieta de Worms, né? Mas Lutero não voltou atrás. E boa parte da nobreza alemã se identificou com seus ensinos,
os seus princípios, né? E estavam ali com ele. Então, boa parte dos príncipes alemães se aproximou de Lutero, dando a ele proteção militar. Por isso, ele não foi punido, mesmo ele não tendo voltado atrás, ter regredido nos seus pensamentos, né? Ter abandonado aqueles seus pensamentos. Eles eram com ele porque simpatizavam com aquele seu ensino, seu pensamento. Corria naquele contexto o movimento dos anabatistas, né? E esse movimento, ele sustentava, né, que todos os camponeses, eles tinham direito àquelas terras. Mas isso não pôde prosseguir, as terras do Sacro Império. Mas eles foram perseguidos pelos príncipes alemães. E Lutero não aceitou isso também, não é? Mas eles também têm esse pequeno passo na história, como João Calvino também, que simpatizou. João Calvino, ele prega a predestinação, então, mas ele simpatizou com os ensinos que foram trazidos. Em 1555 foi feito um acordo entre o Sacro Império Romano e os príncipes. Era um acordo entre o imperador e esses príncipes alemães. Era um acordo de paz, tolerância religiosa, liberdade religiosa, conhecido como a Paz de Augsburgo. Tá? Então, em 1555 foi estabelecido esse acordo de paz. Irmãos, para finalizar, vejamos alguns princípios e preceitos e ensinamentos de Lutero, que eu quero, na medida do possível, fazer ali alguma aplicação. O primeiro a ser destacado: verdade religiosa encontrada apenas na Bíblia. Irmãos, nós nos simpatizamos e nós sustentamos com toda a nossa força, com toda a nossa dedicação esse ponto. Porque veja, irmãos, verdade religiosa encontrada é apenas na Bíblia. Ela é a única regra de fé, prática, vida, informação. Ela é única, não tem outro documento, irmãos. Se hoje nós debatemos sobre alguma questão, mesmo do nosso contexto, dos nossos dias, né? Não precisa citar exemplos, mas quando somos afrontados por algum pensamento que não tem base nas Escrituras, nós assim apresentamos: não concordo com isto, porque as Escrituras ensinam diferente. Então a nossa base de crença, de vida, a base e a fonte dos nossos argumentos é tão somente a palavra de Deus, as Escrituras sagradas. Fé como sinal de salvação. Como eu destaquei, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Só a fé pode salvar o homem. As obras, elas são consequência, elas são evidência da verdadeira fé que temos no nosso Deus. Como nos ensina em Tiago, ninguém pode dizer que tem a verdadeira fé se não tiver obras. As obras estarão evidenciando a sua fé, provando a sua fé. Então é importante que tenhamos fé, que é o que nos traz a salvação. Eliminação do celibato, que era o fato de permanecer solteiro ou fora do âmbito e limites da vida conjugal, sem relações sexuais. E é claro que esse ponto, a segunda parte, o segundo aspecto, sempre sustentamos, mas não o fato de permanecer solteiros, porque Deus tem um plano para cada um. Há aqueles casados, chegam a casar, são homens, mulheres excelentes na obra do Senhor, e há aqueles
que querem ficar solteiros, já têm essa natureza, são chamados por Deus. Aí é diferente, né? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele ensina na carta aos Coríntios, né? Se pudesse ficar como ele, seria melhor. Mas é melhor casar do que abrasar. Então ele também nos traz esse ensino, né? Podem ler lá em 1 Coríntios 7, nos traz recomendação. Mas também nessa mesma carta nos diz que aquele que é o casado, ele se preocupa em agradar a sua mulher. O solteiro se preocupa em agradar a Deus. Veja que com mais facilidade, sendo solteiro, agradará ao Senhor, né? Mas não quer dizer que o casado não agrade. O casado ele pode agradar também. Está muito mais num princípio do seu temor, da sua adoração, da sua devoção ao nosso Deus. Mas quando se coloca isso como uma regra, aí se torna preocupante, porque entre aqueles membros eclesiásticos, quantos não desejariam ter alguém ao seu lado, sentem falta, e muitas coisas vão acontecendo, né? Muitas coisas reprovadas. Então, é melhor que se casassem do que permanecerem solteiros, mas com a queda, né? Em atração pelo outro sexo oposto. E aí trazendo consequências para os seus ensinos na vida religiosa. Eliminação de imagens sagradas. Nós também sustentamos esse ponto, porque nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Nós não necessitamos de imagem, e Deus também condena, né? Lá no Salmo 115 nos traz que as imagens, o ídolo nada é, e as imagens têm ali o seu pé, não podem andar, mãos não podem apalpar, olhos não podem ver. E o nosso Deus, ele tem abominado isto e condenado que se faça imagens do que há sobre a terra, nos céus, em todos os lugares. Porque Deus, ele é adorado em espírito e em verdade. E essa era uma parte que era condenada também. A livre interpretação bíblica. Todos nós podemos interpretar a Bíblia, é nos dado direito, né? A Bíblia, que é a palavra já inspirada, mas que precisamos da iluminação do nosso Deus para compreender. Mas não somente alguns teriam esse acesso e esse privilégio, mas todos. Você que nos acompanha da sua casa, os irmãos que estão aqui, todos têm acesso à leitura da palavra, e no momento que lerem, buscarem a iluminação do Espírito Santo para compreendermos essa palavra já inspirada, né? Tradução da Bíblia do latim para a língua local, onde em muitos outros lugares a Bíblia foi traduzida para as outras línguas, né? Não somente se reservando a um povo só, mas que outros pudessem ter acesso, como Lutero, que ele fez esta tradução do latim para o alemão. Subordinação da igreja ao Estado. Irmãos, nós, embora sustentamos separação da igreja e do Estado, não quer dizer que não somos subordinados. Porque Romanos capítulo 13 nos traz ali que nós sejamos submissos às autoridades constituídas. Elas estão aí sobre nós e elas determinam leis, né, para serem cumpridas. Pode ver esse tempo de pandemia, as igrejas tiveram a legislação, a determinação das nossas autoridades, durante um tempo não abrirem, higienização, o número máximo de uso de um recinto, e aí vai. E nós temos outros compromissos também. Devemos ter o nosso CNPJ. Devemos declarar o dinheiro.
o IPTU, podemos buscar a isenção, como essa igreja já alcançou a isenção. Mas nós somos submissos às autoridades, né? Então, subordinação da igreja ao Estado. Quando ele quer nos impor algo que venha interferir a nossa adoração e vida religiosa, nós então começamos algum movimento, e aqueles nossos irmãos que são vereadores, deputados, né? Eles estão ali para lutar por nós. E por isso que a política, uma vez eu trouxe uma palestra, que a política ela está na nossa vida. E ela está na palavra de Deus. Não tem como estarmos isentos da política. Faz parte da nossa vida. Batismo e Eucaristia. Batismo, irmãos, na Eucaristia, o que acontece é que os elementos, né? O pão, o vinho, o padre, então, no uso do padre, consagração, naquele momento, é como se suas substâncias se transformassem nas substâncias mesmo do corpo e do sangue de Jesus. Mas para nós, claro, nós sustentamos que é apenas um memorial da morte de Cristo. O pão com suas substâncias e o suco de uva com as suas substâncias assim permanecem, tá? Mas esse é o ponto sustentado, né? Então, irmãos, que Deus assim nos abençoe no cuidado, na aplicação da sua palavra. Sejamos gratos ao nosso Deus que tem a direção e o controle de todas as coisas durante toda a história. E isso é bom, irmãos, para que nós vivamos a verdade, que nós anunciemos a verdade, que nós sustentemos a verdade, porque só a verdade nos edifica, só a verdade agrada ao nosso Deus. Deus seja louvado por isso. Amém. Eu quero passar agora para os irmãos do louvor. Tem o pós-lúdio. Logo após esta parte, mais uns louvores, aí nós estaremos encerrando com orações silenciosas. Mas eu quero nesse momento, enquanto os irmãos estão se preparando, vindo para cá, orar com os irmãos. Os irmãos podem ficar em pé para nós orarmos. Alguns irmãos hoje não estão conosco, que estão em viagem, né? Nesse feriado prolongado. Alguns irmãos têm planejado algumas viagens. E devemos orar para que Deus continue abençoando essas vidas, protegendo essas vidas. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, somos gratos por tudo quanto tens feito nas nossas vidas. Nós somos gratos a Deus. Ela é a única regra de fé e prática. E tens, ó Deus, nos dado esse grande privilégio de chegar nas nossas mãos, no nosso coração. Sabemos que a salvação é só através da fé que é despertada nos nossos corações e pela obra de Jesus Cristo. É só Jesus Cristo. Só Tu mereces ser louvado, adorado. Ó Deus, queremos agradecer por essas verdades que são defendidas e sustentadas ao longo de todo esse tempo que temos passado. Porque Tu estás no controle de todas as coisas. Eu quero, ó Deus, pedir por aqueles Teus servos, daqui desta igreja e de outras igrejas também, que nesses dias estão em viagem. Estão, ó Deus, aproveitando esses dias para o seu descanso. Pedimos a proteção, o amparo a cada um deles. E que os traga, ó Deus, também debaixo dos Teus cuidados maravilhosos. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor.